Fala, galera! Professor e delegado Rilmo Braga na área, para, em nome de toda a equipe Magistrar, te dar as mais sinceras boas-vindas à nossa revisão reta final para o seu concurso da magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu sou o delegado Rilmo Braga, aprovado em 9 concursos públicos e atualmente delegado de polícia aqui no estado de Goiás, onde cheguei a ser titular da Delegacia Estadual de Homicídio por muitos anos, gerente operacional da instituição, fui também chefe da assessoria jurídica e hoje sou titular da Central Geral de Flagrantes. Feitas as devidas apresentações, vamos ao que interessa, iniciando a projeção da nossa revisão para a sua prova da magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Bora lá comigo, então? Comigo na tela. Trata-se do exame 192 do TJ do Estado de São Paulo, organizado pela banca VUNESP, conforme você bem sabe, uma banca que gosta de subir bastante o nível de dificuldade em alguns temas. E este tema é um deles. Estou falando nada mais, nada menos do que o direito penal, parte especial. Você perceberá que algumas questõezinhas bem tinhosas, né, da banca VUNESP, mas é para isso que você está aqui conosco, equipe magistrar 100% dedicada à sua aprovação. Registrando também aqui o meu Instagram, ó, aqui em cima, @RilmoBraga. Dicas técnicas, macetes e o mais importante, o nosso direct para você retirar todas as suas dúvidas em tempo real, porque a partir de agora, o seu sonho é o nosso, que é a sua aprovação. Conte conosco, eu e toda a nossa equipe, 100% focada e à disposição para a sua aprovação. Vamos dar uma olhadinha no seu edital? Comigo na tela, edital do concurso 192, comigo na tela, passamos a avaliá-lo a partir de agora. Você verá que é um edital bem extenso, né? Praticamente tudo do direito penal. Crimes contra a pessoa, patrimônio, propriedade material, dignidade sexual, família, incolumidade, paz pública, fé pública, administração pública, Estado democrático de direito. Para não falar que é tudo, né? Não tem aqui os crimes contra a organização do trabalho e não tem os crimes contra o sentimento dos mortos, né? Básica, família dos mortos, né? Então, somente dois trechos aí do Código Penal foram poupados, né? Fora isso, o edital bem completo aqui, constando todos os demais conteúdos que estão presentes no nosso atual Código Penal, pelo menos dentro da parte especial. Bora lá, então, sem perder mais tempo, questão número 1, cobrada pela Banca VUNESP na prova do TJ de São Paulo de 2024, que cobrou um dos temas muito legais que misturam a parte geral e a parte especial, falando de alguns crimes que estão na parte dos crimes patrimoniais. Então, vamos começar. A respeito dos crimes de extorsão, artigo 158 do Código Penal, é correto afirmar que, letra A extorsão é crime formal, correto, consumando-se independentemente da obtenção da vantagem pretendida pelo agente. Corretíssimo, hein? Gabarito, letra A. Ah, professor, eu tenho muita dificuldade de entender a distinção entre crime material e formal. Me dá mais 2 minutinhos que eu vou fazer uma tabelinha para você e nunca mais você vai errar classificação de crime quanto ao resultado no seu concurso. Mas aqui, claramente, extorsão. O camarada exigiu 10 mil para você soltar seu filho que está sequestrado. Você sabe que seu filho está na sua casa, você manda ele ir para o inferno. O crime dele não é tentado, é consumado, porque ele constrangeu, consumou. Quase todos os crimes que tem o verbo constranger, eles são crimes formais. Basta o constrangimento para sua consumação, independentemente ou não do implemento do resultado. Crime formal, extorsão é um dos crimes mais formais que existem. Beleza? Letra B. Extorsão é material? Não. Letra C. A extorsão se distingue do roubo pelo fato de, na extorsão, o concurso da vítima ser desnecessário. É o contrário. Na extorsão, a principal diferença do roubo e extorsão é, no roubo, eu tenho a violência ou grave ameaça para eu subtrair. Na extorsão, eu te constranjo mediante violência ou grave ameaça para você implementar uma conduta imprescindível. Por exemplo, eu aponto a arma na sua cabeça e pego seu celular. Roubo. Eu aponto a arma na sua cabeça e faço você fazer um pique de 10 mil. Extorsão. Porque a conduta da vítima é imprescindível para o implemento patrimonial vantajoso ao criminoso. Gabaritou? Esta é a diferença do roubo e extorsão. Há quem diga que a diferença é que no roubo o ladrão subtrai e na extorsão a vítima entrega. Está errado, viu? Isso pode até funcionar na maioria dos casos, mas existem casos em que isso não vai ocorrer. Então, por exemplo, eu aponto a arma na sua cabeça para roubar seu colarzinho. Aí você não me entrega, eu arranco. Roubo. Se você entregou, é roubo do mesmo jeito. Por quê? Porque a conduta da vítima é dispensável. Na extorsão, a conduta da vítima tem que ser indispensável. Exemplo,
fui num caixa de uma padaria, passa a grana, a moça do caixa entregou o dinheiro, isso é roubo. Se ela não me entregar, eu vou pegar. A conduta da vítima é dispensável. Já se tem cofre, ó, abre o cofre para mim, virou situação. Conduta da vítima indispensável. Gabaritou? Beleza? Letra C, errado. Letra D. Se o agente pratica em um mesmo contexto e contra a mesma vítima roubo e extorsão, ocorrerá continuidade delitiva? Não, concurso formal de crimes, tá? Por quê? Continuidade delitiva ocorre quando eu tenho crimes da mesma espécie praticados em circunstâncias semelhantes. Semelhante de tempo, espaço e modus operandi. Semelhante, e não na mesma circunstância. Se for na mesma circunstância, trata-se de concurso formal, gabarito importante para a sua prova. A letra D está errado. Voltei para A, extorsão é crime formal, e vamos, de uma forma definitiva, aprender a classificar o crime, se ele é formal ou material. Confia no papai, se você entender a dinâmica dessa tabelinha, nunca mais você erra a classificação de crime nenhum em qualquer prova na sua vida. Vale a pena você aprender desta forma. Vamos lá. Quanto ao resultado, existem crimes que a lei prevê o resultado no tipo e alguns que a consumação exige o resultado. Então, por exemplo, vamos pensar no homicídio. Matar alguém, matar alguém, matar alguém. O tipo penal prevê o resultado? Sim, prevê o resultado. E tem que morrer para consumar? Sim, então ele é material. Então, crime material é aquele em que a lei prevê o resultado em seu tipo penal e a ocorrência dele é resultado de consumação. Subtrair coisa, subtrair coisa, subtrair coisa. Ora, o tipo penal prevê o resultado? Sim, coisa subtraída. E tem que subtrair para consumar? Sim, então ele é material. Roubo, furto, homicídio, lesão corporal, não é? Ofender a integridade física, ofender a integridade física. O tipo penal prevê o resultado? Sim. Integridade física ofendida. E tem que ofender para consumar? Sim, então ele é material. Muito fácil, não é? Combinado? Beleza. Agora, existem crimes que, comigo na tela, a lei prevê o resultado, mas ele é dispensável para consumação, o qual passa a se chamar formal. Extorsão. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a entregar vantagem patrimonial. Se eu aponto a arma na cabeça de você, na sua cabeça, e falo assim, faz um pix para mim agora, senão eu te mato. Aí na hora que você entra, você está sem internet, o ladrão desiste e vai embora, a extorsão foi tentada ou consumada? Consumada. Constrangeu, consumou, constrangeu, consumou, constrangeu, consumou. Decorou? Crime formal, constrangeu, consumou. Corrupção, solicitar vantagem devida. Concussão, exigir vantagem devida. O particular tem que pagar para consumar concussão ou corrupção? Não. Exigiu, consumou, solicitou, consumou. Crime formal é aquele em que basta o implemento da conduta, independentemente do resultado, para sua consumação. A própria ameaça, né? A ameaça é ameaçar alguém imputando-lhe mal injusto grave. Ameaçar alguém imputando-lhe mal injusto grave. Eu preciso implementar o mal injusto grave para consumar a ameaça ou ameaçou, consumou? Ameaçou, consumou. Crime formal. Estamos bem? Por fim, temos o de mera conduta, que a lei sequer prevê o resultado. Olha como o quadrinho fica bem autoexplicativo e intuitivo agora, né? Então, no crime de mera conduta, a lei sequer prevê o resultado. Exemplo, porte de arma, posse de drogas, violação de domicílio. A lei sequer. A lei não fala assim, ó, portar arma incomodando os outros, possuir arma ameaçando os outros, violar o domicílio incomodando os outros. Não, a lei só fala a conduta. Quando o tipo sequer prevê o resultado, ele se chama de mera conduta. Estamos bem? Tranquilo? Beleza. Vamos então para a questão número 2. O agente que comparece à loja de veículos pretendendo a compra de um carro e autorizado pelo vendedor, sai para testá-lo e tendo gostado dele, mas achando o preço alto, decide não mais devolver, decide não mais devolver, decide não mais devolver. Claramente o gabarito é o quê? Furto, estelionato, apropriação indébita ou furto mediante fraude. Claramente o gabarito aqui é óbvio que é apropriação indébita. Por quê? Meus queridos, não confundir, ó, apropriação indébita, furto, fraude e estelionato. Beleza? A primeira diferença, a apropriação indébita, a posse do bem nasce lícita. Posse nasce lícita. Nos outros dois, a posse já nasce ilícita. Pronto, é por isso que o gabarito é apropriação indébita. Quando ele pegou o carro na loja, o dolo dele era lícito, a vontade era lícita. Ó. O agente compareceu na loja pretendendo a compra. O dolo é lícito. Então, não há dolo ilícito ab início, por isso não é furto e nem estelionato, gabarito, apropriação indébita. Agora, essa questão é boa porque a VUNESP gosta dessa distinção entre os três. E a mais difícil é, e qual seria a diferença do furto mediante fraude e do estelionato? Entenda, eu vou colocar dentro do falso test drive, que aqui ocorreu um falso test drive, não é isso? Vamos lá. Vou pôr 2 falsos test drive, tá? Agora o dolo já é ilícito. Ó. Eu cheguei no dono do carro já para dar o tombo nele. Mudou tudo, tá? Meu dolo já é ab início criminoso.
Se eu chego no cara e falo assim, quanto é o carro? 50 mil. Vou querer. Semana que vem eu te pago e vou embora. Aí é qual crime? Aí é qual crime? Claramente, estelionato. Agora, se eu faço assim, posso dar uma voltinha no carro só para ver se ele está bom? E eu levo o carro, furto mediante fraude. Falso test drive não é estelionato, é furto mediante fraude. Por quê? Entenda, tá? A principal distinção entre furto mediante fraude e estelionato é o acordo, contrato. Eu até brinco usando decoração. Estelionato, contrato, estelionato, contrato, estelionato, contrato. Tem que ter acordo. Por quê? É o acordo que entrega, ó, eu tenho fraude, ó, o tripé do estelionato, ó, fraude, fraude, só que o furto também tem fraude. Vantagem e o prejuízo. Só que não é só isso. Além disso, a vítima entrega a coisa. A vítima entrega posse desvigiada. E por que ela entrega a posse desvigiada? Crendo na contraprestação, que não vem. Então a vítima entrega. Então, por exemplo, eu gostei do carro, vou querer 50 mil, te dou mês que vem. Pode? Pode. A vítima entrega a posse vigiada ou desvigiada acreditando na contraprestação? Desvigiada acreditando na contraprestação. Então é estelionato. Já no furto mediante fraude, ou a fraude é para o ladrão subtrair. Então a fraude é para diminuir a vigilância e o ladrão subtrai, ou a vítima entrega. Mas a vítima entrega posse vigiada. E não a posse desviada acreditando na contraprestação. Então, de novo, ó, eu vou fazer, o carro está vendendo. Eu chego no carro porque eu estou interessado em ficar com ele mesmo, vou comprar. Posso dar a volta no carro? Posso, mas eu quero comprar. Meu dolo é lícito, minha intenção é lícita. Aí eu vou devolver, mas não, apropriação indébita. Apropriação indébita. É igual a mulherada com o vestido da amiga, né? Pegou emprestado, decidiu nunca mais devolver. Apropriação indébita. Agora, se ele já vai para o crime com vontade de cometer o delito, dolo, ab início. Aí ou é furto mediante fraude ou é estelionato. Se a vítima entrega a posse vigiada da coisa, furto mediante fraude. Exemplo, falso test drive. Posso dar voltinha? Posso. Eu nem combinei dinheiro, não combinei valor ainda. Então não é estelionato. Estelionato, contrato, estelionato, contrato, estelionato, contrato. Tem que ter acordo descumprido. Não teve. Sequer houve acordo. Então é furto mediante fraude. Agora, se eu vou para sempre, eu te pago o mês que vem e não pago, estelionato. Porque a vítima entrega a posse desvigiada acreditando na contraprestação. A que mais cai, né? O falso manobrista. Eu vou no coco bambu, vejo um cara vestido de coco bambu, entrega a chave, vou comer meu peixe, tomar meu vinho. E ele vai embora com o carro. Eu entreguei a posse vigiada ou desvigiada acreditando na contraprestação? Posse desvigiada acreditando na contraprestação, que é o serviço de vigilância. Eu não fiquei vigiando, ok? Fui tomar meu vinho. Então, é estelionato, gabarito também, bastante famoso. Perceba que a diferença entre esses dois crimes não é tão simples assim. Gabaritou? Fechou? Bora então para a questão de número 3. Essa questão aqui é gigante, né? Mete susto mesmo, mas no final das contas não é tão difícil não. Olha só. Caio contrata Mévio para matar Ceprônia, sua ex-chefe, que não perdoa por ter sido demitido. Antes, contudo, solicita que Mévio mantenha ela por alguns dias em um quarto fechado, infestado de baratas, inseto do qual ela tem fobia. Rapaz, maldoso, hein? Para tanto, Caio entrega a Mévio a metade do valor convencionado, comprometendo-se a pagar o restante somente após a morte. Mévio passa a seguir Ceprônia, e no dia em que ela caminhava sozinha por uma rua sem movimento, aborda com arma de fogo, obrigando-a a entrar no carro, partindo para um bar distante, onde havia uma casa alugada para mantê-la em cárcere privado. Ceprônia é trancada no quarto, todo escuro, sem ventilação, infestado de baratas. Passado alguns minutos, ela percebe a presença de baratas e começa a gritar, em desespero. Mévio a mantém presa por 3 horas, mas, tendo se excitado com os gritos de pavor de Ceprônia, decide tirá-la do quarto, mantendo com ela sob ameaça da arma de fogo, conjunção carnal forçada. Após, Mévio volta a manter Ceprônia presa no quarto. Durante o período em que Ceprônia é mantida trancada, Caio e Mévio se falam. Mévio não conta que submeteu Ceprônia à conjunção carnal, apenas reportando o desespero dela em razão das baratas. No dia em que Mévio mataria Ceprônia, ele vê no jornal televisivo a notícia do desaparecimento dela, seguindo a entrevista da mãe, chorando pelo sumiço da filha. Neste momento, Mévio se dá conta que Ceprônia é filha de Tícia, sua professora da infância, que o ensinou a ler
e auxiliar a família, além de auxiliar a sua família carente ao longo de anos. Diante disso, Mévio decide não mais matá-la, liberando-a após manter em cárcere privado por 5 dias. Mévio comunica a decisão a Caio, que disse que por conta de Ceprônia permanecer vivo, tudo viria à tona e que eles acabariam presos. Caio ainda falou que nada mais devia a Mévio, já que ele não cumpriu a metade do acordo. Diante da situação hipotética, marque a alternativa correta. Vamos aos enunciados. Letra E. Letra A. Mévio responde pelo crime de sequestro e cárcere privado, qualificado pelo intenso sofrimento causado. Até aqui, ok. Caio responderá pelo homicídio qualificado. Ora, homicídio? Não tem homicídio. Ela não morreu, não é? Sequer houve início de ato executório acerca do homicídio. Então, nem tentativa de homicídio nós podemos ter. Ah, mas houve o ajuste. O ajuste só é punível se o crime começa a ser executado, ao menos de forma tentada. Senão, não se pune o ajuste, expressamente previsto no Código Penal. Então, a letra A está errada. Letra B. Caio e Mévio respondem por sequestro e cárcere privado. Correto. Qualificado pelo intenso sofrimento causado. Também correto. Mévio responderá também por estupro. Correto. Gabarito, letra B. Falei para você, a questão parecia assustar, mas é uma questão razoavelmente simples, né? A Banca Vunesp tem essa característica, ela traz algumas questões extensas para tentar colocar o candidato em desespero, mas é óbvio que aqui ambos responderão pelo cárcere privado, na medida em que houve ajuste de vontades, e também é óbvio que o Caio não vai responder pelo estupro, na medida em que não sabia, nem ele era previsível. Somente um dos indivíduos responderá pelo estupro e não o mandante. Bem intuitivo. E a qualificadora também está prevista no crime do sequestro. Comigo na tela, artigo 148, sequestro ou cárcere privado, privar alguém de sua liberdade por sequestro ou cárcere privado, pena 1 a 3, mas é qualificado 2 a 8 se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou vítima maior de 60, se mediante internação da vítima em casa de saúde, privação por mais de 15 dias da liberdade, contra menor de 18 ou para fins libidinosos. Não é o caso, porque inicialmente não era o dolo do indivíduo, né? Parágrafo 2º, se resulta em razão dos maus tratos ou da natureza da detenção grave sofrimento físico ou moral, aqui ó, as baratas, né? O crime é qualificado reclusão de 2 a 8, por isso o gabarito letra B de bola. Fechou? Questão razoavelmente tranquila, apesar do enunciado assustador, não é isso? Bacana? Vem comigo aqui agora. Bora para a questão de número 5, ó, cobrada na prova do MP do Rio de Janeiro, no ano de 2024, pela Vunesp. Ó. Mévio praticou contatícia, conjunção carnal e coito anal, além de ter forçado a praticar sexo oral. As condutas foram praticadas todas no mesmo contexto, em um período de tempo de 1 hora, de pouco mais de 1 hora. De acordo com a jurisprudência atual da STJ, é correto afirmar que claramente aqui, a banca quer saber de você, né? Aí lendo as alternativas isso fica ainda mais claro, se eu tenho 1, 2 ou 3 crimes de estupro. Né? A principal pergunta que é essa. 1, 2 ou 3 crimes de estupro. Gabarito, com coração partido, lamentavelmente, apenas um. Né? Apenas um. E isso é fruto de uma das maiores lambanças legislativas dos últimos anos do Brasil. O que fez o legislador lá em 2009? Vou desenhar aqui para você, tá? Lá em 2009. Nós tínhamos até 2009 2 crimes, né? O estupro, que era conjunção carnal, e o atentado violento ao pudor, que era qualquer outro ato libidinoso. Aí o legislador, lá em 2009, lambão, tentando equiparar as consequências e entendendo que o sexo anal e oral pode ser tão violento ou até mais que o sexo vaginal, revoga formalmente o 214, se você pegar seu código ele não existe mais, mas o ato libidinoso migra, aquilo que nós chamamos de continuidade normativa típica, né? E agora o ato libidinoso está no 213, junto com o estupro. E, em princípio, nenhum problema. Agora, a grande consequência desastrosa foi o que culminaria na ocorrência de 2 crimes, agora é um só. Então, se o camarada levava até 2009 a mulher para um motel com violência ou grave ameaça, praticava sexo anal e vaginal, eram 2 estupros. Aliás, eram 2 crimes, um de estupro e de atentado violento ao pudor. O legislador me faz essa lambança, o STJ, que né, foi na mesma esteira da lambança e continuou na lambança, decidiu que é crime único. Então, lamentável, mas é o nosso gabarito, tá?
Então, letra A, 3 crimes de estupro, não. Letra B, 2 crimes de estupro, não. Letra C, um único crime de estupro, haja vista que o tipo penal do estupro é misto alternativo. Exatamente, né? Gabarito letra C. Tanto constranger a ter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso, tipo misto alternativo, né? Justamente o caso se consuma com qualquer um deles, mas como está no mesmo tipo penal, a jurisprudência dos tribunais superiores passaram a entender que o crime é único se tudo praticado no mesmo contexto. Lógico, né? Se contextos diferentes, eu posso ter continuidade delitiva, eu posso ter concurso de crimes, mas se no mesmo contexto, lamentavelmente o crime é único, é o que decidiu o STJ. A letra D fala 3 crimes, está errado, né? A letra E fala para que o 2 também está errado, então aqui é bem simples, gabarito letra C, não tem como ser diferente. Fechou? Bora para a questão de número 6? Comigo na tela, prova da magistratura do Rio, 2023. Essa questão é uma das queridinhas da VUNESP, redobrar a sua atenção. Július, funcionário público, estava sendo processado por corrupção passiva, solicitar vantagem indevida, né? Contudo, durante a instrução, ficou demonstrado que a conduta de Júlio se amoldava a outro tipo penal. Após a aplicação das regras processuais cabíveis para a readequação da acusação e considerando que o Júlio havia reparado o dano, ocorreu a sentença com a extinção de punibilidade. É correto dizer que Júlio praticou? Letra A, advocacia administrativa, não tem previsão de extinção de impunidade para reparação do dano. Letra B, prevaricação, também não tem previsão. Letra C, facilitação de contrabando, não há previsão de que a reparação do dano gere extinção de punibilidade. Corrupção passiva privilegiada, também não. Gabarito, letra E. O crime de peculato culposo, nos crimes contra a administração pública, é o único que prevê expressamente que o arrependimento posterior, ou seja, a reparação do dano até a sentença, gera extinção de punibilidade, o que muitos chamam de teoria da ponte de diamante, qual seja o perdão judicial em razão da reparação do dano. Somente no peculato culposo, tá? Esta é a que mais cai. Não se aplica no peculato culposo o arrependimento posterior do Código Penal, porque no Código Penal, artigo 16, ele gera só redução de pena. Já para o peculato culposo, ele gera muito mais, é um prêmio muito maior, qual seja a extinção de punibilidade, em homenagem ao princípio da especialidade, afasta o arrependimento posterior comum do Código Penal, desde que antes da sentença, né? Vamos entender isso aqui na prática, já aconteceu comigo, beleza? Eu era delegado lá em Rondônia, um abraço aí para a galera de Rondônia, e aí eu estava de plantão de madrugada na delegacia de Ariquemes, né? Lá em Rondônia, 150 quilômetros da capital, mais ou menos, e aí o meu policial porteiro, que estava na recepção, acredito que ter tirado um cochilo durante a madrugada, um ladrão entrou e furtou uma motocicleta de uma idosa, né? Aí, 3, 4 dias depois, a idosa vai lá buscar a motocicleta dela que tinha sido furtada e outrora recuperada, e aí, na hora que a gente vai ver nas câmeras, tá lá o ladrãozinho levando a moto dela. O que eu fiz? Perguntei, tia, humildemente, quanto custa essa moto sua? Aí lá, tinha uns 5 mil. Eu falei, não, tia, faz um desconto aí pra nós vamos indenizar a senhora por essa moto aí. Ah, não, 4 mil tá bom. Tirei 2 mil do bolso, dei na mão dela, meus agentes escrivães dividiram os outros 2 mil lá, fizeram a vaquinha, pagamos o prejuízo dela. Por que a gente fez isso? Não só porque ela era uma idosa e não merecia ficar no prejuízo, mas porque a gente gostaria da extinção da punibilidade, tá? Gabarito letra E, peculato culposo, cai muito em prova esta reparação do dano e a consequente extinção da punibilidade. Fique bastante atento, aplica-se exclusivamente ao peculato culposo, não ocorrendo nas demais espécies de peculato. Questão de número 7. Cobrado também na prova da magistratura carioca de 2025. Tendo os crimes contra a incolumidade pública, assinale a alternativa correta. Letra A. O crime de exercício ilegal de medicina, arte dentária ou farmacêutica pode ser praticado por qualquer pessoa. Correto? Contudo, na hipótese de exceder os limites da autorização concedida, é próprio de médicos, dentistas e farmacêuticos. Correto, né? Gabarito, letra A. Qualquer pessoa pode praticar crime de exercício ilegal de medicina, desde que com habilidade esteja praticando atos exclusivos da medicina. Agora, na parte final do tipo penal, que diz ou exceder o seu exercício, aí, óbvio, quem pode exceder é quem é licenciado para tal. Então, somente médicos, farmacêuticos ou dentistas,
Antes de prosseguir nas demais letras, porque essa questão é muito rica, ela tem diversas variáveis importantes aqui para o seu gabarito, mas eu quero te mostrar o próprio tipo penal que veste essa letra A. Quer ver? Exercer, ainda que a título gratuito, profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhes os limites, detenção de 6 meses a 2 anos, beleza? É o crime de exercício ilegal de medicina. Ou seja, a parte inicial pode ser praticada por qualquer pessoa, na parte final, né? Ou excedendo-lhe os limites, óbvio que somente o médico poderá exceder os limites da medicina e por aí vai. Qual seria um caso em que o médico excederia o limite da medicina, né? Esses dias a gente teve uma operação em que o médico ele estava, além de prescrevendo, por exemplo, fisioterapia, ele mesmo realizava os exercícios de fisioterapia. Ele mesmo realizava a função de nutricionista e até mesmo de professor de educação física na academia da clínica em que ele exercia esse excesso, não é? E ele acabou sendo indiciado justamente por este crime, né? Então é possível. Toma um cuidado importante, porque quando se fala em excedendo os limites da profissão, pode ficar parecendo que para um médico fazer a cirurgia ortopédica, ele tem que ser ortopedista. Isso não existe no Brasil, tá? Não existe. Todo médico pode realizar qualquer tipo de procedimento médico. O que não pode é exceder da medicina, para além da medicina. Por exemplo, fazendo curandeirismo, ok? Aí ele está excedendo o limite da medicina. Bacana? Tomar cuidado triplicado com essa pegadinha na sua prova. Então, a letra A está errado. Fechou? Está certo. É o nosso gabarito, né? Agora, vamos ver por que a B, C, D e E estão erradas, porque elas trazem muitos aspectos extremamente relevantes para o nosso aprendizado. Vamos lá, a letra B. Vamos começar na B, tá? O crime de infração de medida sanitária é um tipo penal em branco. Correto. Não pode ser complementado por ato normativo estadual e municipal, já que em matéria penal, somente a União possui competência legislativa. Errado. Por que errado? Porque a norma penal em branco, quando ela exige uma especificidade local, ela pode ser complementada por uma norma local, sem problema algum. Tá? Então, a infração de medida, por exemplo, lembra do Covid? Né? Proibição, desobediência de decretos acerca de em período de calamidade. Não é? Ora, esse decreto podia ser municipal, sem problema algum. Né? Então, a norma penal em branco pode ser complementada por normas, mesmo estaduais ou municipais, sem que com isso haja lesão ao princípio da reserva legal, pegadinha importante na sua prova. É óbvio que a União é quem tem que criar o crime, mas se o crime carecer de um complemento, norma penal em branco pode ser heterogênea, pode prover de norma de hierarquia abaixo da lei ordinária complementar e pode ser estadual ou municipal. Vou te dar um exemplo, tá? Semelhante, que é mais claro para você compreender. A Lei de Crimes Ambientais incrimina degradação de área de preservação permanente. Crime da lei federal, Lei de Crimes Ambientais. Beleza. Aí vem o prefeito e define qual praia é a área de preservação permanente e como deve ser o seu uso. Ora, quem define, vamos imaginar a praia, né? Todo mundo vai lembrar dessa plaquinha. Você vai na praia, tem uma placa lá na praia escrita assim, ó, não trafegar com veículo automotor na areia da praia. Crime, lei municipal. Aí o aluno falou, pô, velho, lei municipal não pode criar crime, que loucura é essa? Não, não é a lei municipal que está incriminando. A lei municipal só está definindo qual praia que pode cachorro, qual praia que pode vaca, qual praia que pode cavalo, qual praia que pode bug, qual praia que pode bicicleta. Quem tem que definir é o prefeito e não o presidente da República. Entendeu agora? Então pode, caso a norma seja heterogênea, norma pela branca heterogênea, ser complementada sem problema nenhum, inclusive por lei municipal. Acabei de dar o exemplo da praia, que é o exemplo mais autoexplicativo, porque todos nós já vimos essa plaquinha em alguma praia pelo lindo Brasil afora, não é verdade? Beleza? Então a letra B está errada. Letra C. O crime de perigo de desastre ferroviário não admite a modalidade culposa. Já o crime de inundação admite. Está errado, porque os dois admitem o crime na modalidade culposa. Trouxe o crime para você. Se do fato resulta desastre, eu tenho a pena do doloso e tenho a pena do culposo, que é 6 meses a 2 anos. Então a letra C está errado, porque o crime tem previsão tanto para a conduta dolosa como para a conduta culposa. Letra D. O crime de omissão de notificação de doença é próprio de profissionais da saúde, de médicos, enfermeiros ou qualquer outro profissional que esteja por lei obrigado a comunicar. Errado é só médico mesmo, tá? Ó, omissão de notificação de doença, deixar o médico de denunciar a autoridade pública, doença de notificação compulsória. Então é só médico mesmo, por isso a letra D
está errada. E a mais importante das alternativas é a E. A E eu quero abordar com você, porque, velho, prepara para o CREO 5, tá? Isso aqui é uma monstruosidade na sua prova e a VUNESP cobrou, tá? Recentemente. Pode cair na sua prova, fique atento. A aplicação da pena do 273 do Código Penal, falsificação de produto terapêutico, a hipótese prevista no parágrafo 1º-B, importação de medicamentos sem registro, é incondicional, devendo ser aplicada, contudo, decidido pelo STF, o preceito secundário do tráfico de drogas previsto no 33 da Lei de Drogas. Muito aluno bom marcou letra E nessa prova e errou. Por quê? Porque é verdade que há algumas decisões antigas do STF mandando aplicar ao 273 a pena por equiparação da Lei de Drogas, porque a pena mínima é maior. Na Lei de Drogas, a pena é 5 a 15. Neste crime 273 é 10 a 15. Então, a pena mínima é o dobro. E aí o legislador, o STF, por entender que houve uma desproporcionalidade, em um caso específico, é isso que todo mundo confunde, é isso que o seu professor do outro curso te ensinou errado, todo mundo acha que é o 273 inteiro, só que não é. E é isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Então, o primeiro ponto que você tem que compreender é que o STF reconheceu que a pena do 273 de 10 a 15, ela é excessiva para algumas hipóteses não tão graves assim. E aí o STF, inauguralmente, para um dos incisos, havia determinado utilizar por equiparação a pena da Lei de Drogas 5 a 15 por analogia benéfica. Isso aconteceu, tá? Eu vou te mostrar aqui o 273, ó. Falsificar ou adulterar produto terapêutico, né? Aí o STF decidiu que a conduta do parágrafo 1º-B está sujeita às mesmas penas do inciso 5, utilizaria a pena da Lei de Drogas. Lei de Drogas. Porque 10 a 15 é muito desproporcional. Então, se o medicamento é de procedência ignorada, o STF havia determinado há algum tempo atrás utilizasse por analogia benéfica a pena da Lei de Drogas. Aí o aluno bom, que sabia da exceção, marcou a letra E. Qual que é o problema? Te ensinar errado. Não é todo o 273 que usará a pena da Lei de Drogas, é só o inciso 5. Só o inciso 5. Isso já vinha sendo dito há alguns anos no Brasil na doutrina. Só que aí o STF foi julgar um caso em que o indivíduo respondia pelo inciso 1. Ó, sem registro, medicamento sem registro, tá? Quer dizer que ele faz mal para a saúde, ele só não tem um registro. O STF diz de novo, a pena de 10 a 15 é desproporcional. Vamos fazer analogia benéfica. Só que eu não acho justo fazer analogia benéfica com a Lei de Drogas, porque não faz o menor sentido. Já que nós vamos considerar que essa pena é desproporcional e incondicional, usaremos a pena anterior, que era a pena de 1 a 3 anos. E foi o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Quer ver? Lá em cima para mim, ó. É incondicional o preceito secundário 273, de 10 a 15. A hipótese prevista no parágrafo 1º, inciso 1, medicamento sem registro. Para essa situação, determina a repristinação da pena 273, ou seja, a pena antiga, antes da mudança legislativa, lá de 1998, que era de 1 a 3 anos. Então, mais uma vez, o STF fez analogia benéfica para aplicar uma pena mais proporcional ao 273, mas desta feita, no inciso 1, não usou o paradigma antigo, que era usar a Lei de Drogas com a pena de 5 a 15, e aplicou a pena antiga de 1 a 3, ou seja, prevalece o entendimento de que a decisão do uso por analogia da Lei de Drogas antigo é só para o inciso 5. Se vier o inciso 1, é a decisão recente do STF, vai cair na sua prova e, cuidado aqui, ó, com repercussão geral. Com repercussão geral. Então, se houver o crime de apreensão de medicamento sem registro, a pena vai ser de 1 a 3. Ah, mas onde está essa pena? Não está. Mas o STF repristinou ela, que é a pena antiga, antes da alteração legislativa, com a pena desproporcional de 10 a 15 anos. Gabaritou? CREO 5, velho. Aqui é para humilhar o concorrente e deixar o concorrente comendo poeira, porque você é aluno magistrar. CREO 5 vai fazer a diferença na sua prova, beleza? Bora para a questão de número 8. Tendo em conta a recente decisão do STF, em julgamento com repercussão geral, a respeito do artigo 28 da Lei de Drogas, marca a alternativa correta. Letra A. O artigo 28, que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal, foi declarado inconstitucional. Errado, ele não foi declarado inconstitucional. O que foi declarado inconstitucional e determinou-se a interpretação conforme para a cannabis sativa com presunção relativa para apreensão de menos de 40 gramas, em caso de se configurar realmente e se confirmar que é só o crime de posse para consumo de cannabis sativa, ok?
Então, o artigo 28 continua constitucional, continua perfeitamente aplicável para todas as drogas e, em determinados casos, inclusive para cannabis sativa. Letra B. Embora o uso pessoal da maconha siga sendo considerado infração administrativa, até que seja editada lei regulamentando o procedimento para imposição da sanção ao sujeito, não se aplicará qualquer medida. Quase, né? Está errado. Por que está errado? Vamos lá. Embora o consumo pessoal de maconha seja considerado infração administrativa, em tese está correto, tá? Ora, se não é crime e determinou-se a criação de uma autoridade administrativa para aplicação de determinadas sanções de natureza administrativa, em tese está certo. Até que seja editada uma lei regulamentando, não é lei, tá? O próprio CNJ que deverá regulamentar o assunto e não precisa necessariamente ser através de lei. Então, no princípio, aqui já estaria errado. Agora, mais errado, a gente está aqui, ó. Razão pela qual lei regulamentando o procedimento para imposição da sanção ao sujeito não se aplicará qualquer medida. Está errado, né? Será aplicada alguma medida, não sabemos exatamente qual, porque até em presente momento não foi criada a tal autoridade, não foi regulamentada as atribuições da tal autoridade administrativa, mas em princípio é óbvio que alguma medida será aplicada, ok? Letra C. A sanção eventualmente aplicada pela infração administrativa de porte para uso pessoal de drogas constará na ficha criminal. Pelo amor de Deus, aí é a mais errada de todas, né? A mais errada de todas. Se deixou de ser crime em determinado caso e passou a ser infração administrativa, é óbvio que isso não pode ensejar reincidência criminal e constar na ficha criminal do indivíduo. Letra D. A despeito da discriminação do porta-maconha para uso pessoal, a conduta continua sendo infração administrativa, sujeitando o infrator à advertência, comparecimento obrigatório em curso e prestação de serviço à comunidade. Bom, eu até acho que a letra D não está de toda errada, não, tá? Só que não é o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal determinou a regulamentação do tema perante a autoridade administrativa. Então, as penas criminais que existiam, que são essas três, advertência, serviço e educação, advertência, serviço e educação, advertência, serviço e educação, elas são criminais, né? Agora, eu até tenho conhecimento de que alguns juizados especiais, enquanto não se regulamenta o assunto, estão usando essas penas aqui, tá? Mas não é o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Então está errado. Letra E. A fim de diferenciar o usuário do traficante, estabeleceu-se como critério a quantidade de até 40 gramas de cannabis, certo? Ou 6 plantas fêmeas, também está certo. O que, contudo, não é absoluto. Tratando-se de mera presunção relativa. Foi exatamente isso, gabarito letra E, que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Exatamente isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Há uma presunção relativa de que até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas de cannabis sativa é apenas posse para consumo pessoal, e posse para consumo pessoal de maconha passa a receber uma interpretação conforme a Constituição, e o fato não é mais criminoso no Brasil, configurando mera infração administrativa. Determinou ainda a criação de uma autoridade administrativa, a qual até o presente momento não foi regulamentada, e finalizando, isso não é dizer que o indivíduo não pode ficar preso e não pode ser conduzido à delegacia. Ele tem que ser conduzido, a droga tem que ser periciada, e o delegado tem que sopesar os indícios para identificar se ele é traficante ou se ele é apenas usuário. Então, a condução flagrancial continua existindo, a perícia continua existindo, e o delegado autuará por tráfico de drogas se entender que ele é traficante, mesmo que seja menos de 40 gramas. É por isso que a presunção aqui é relativa. Fechou? Muito bom. Questão de número 9. Bora lá? Tendo em conta situações hipotéticas e considerando a jurisprudência dos tribunais superiores, marque a alternativa correta. Letra A. Tícia, por submeter sua filha a intenso sofrimento físico como forma de castigo, incide no crime de tortura-castigo, previsto no artigo 1º, 2 da Lei de Tortura, agravado pelas circunstâncias de ter sido contra descendente. Perfeito, né? Gabarito, letra A. Tortura-castigo ocorre quando o sofrimento é experimentado em razão de castigo, seja ele contra quem quer que seja, até porque tortura no Brasil não é crime próprio de polícia ou autoridade, é crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, como, por exemplo, no ambiente doméstico. Letra A é o gabarito. Letra B. Mévia, mulher trans, vítima de violência praticada no âmbito doméstico, não está protegida pela Lei Maria da Penha. Obviamente que sim, tanto transexuais como travestis serão protegidos pela Lei Maria da Penha. Tício, por dirigir com habilitação suspensa em razão de penalidade administrativa, incorre no crime de violar a suspensão previsto em 307. Errado, só se a sanção for judicial. Somente incorre no crime de 307 do CTB quem desobedece à suspensão de aplicação fixada judicialmente e não administrativamente,
Pegadinha de décadas bastante famosa e muito repetida pela Banca Vunesp. Letra D. Tício, pelo crime de roubo praticado contra Caio, de 61 anos, será punido sem a incidência da agravante genérica, prevista no 61.2H do Código Penal, se restar comprovada que a condição de idoso em nada facilitou a prática do crime. Não tem nada a ver, até aqui estava correto, mas não interessa se a condição de idoso facilitou o crime ou não, a agravante se impõe da mesma forma. Letra E. Ceprônio, tendo transportado substância tóxica à saúde, em desacordo com a exigência estabelecida, sem que a perícia ateste a periculosidade do produto, não incorrerá no crime previsto no artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais. Falso, 1000 vezes falso. Galera, toma cuidado com essa pegadinha. O indivíduo que eventualmente transporte substância proibida, o ceprônio, vamos de novo na letra E, sobe para o CREO 5 e deixa seu concorrente comendo poeira porque você é aluno magistrar. Letra E, ceprônio transportou substância tóxica à saúde em desacordo com as exigências estabelecidas, sem que a perícia tenha atestado a periculosidade. Não comete o crime do artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais? 1000 vezes falso. CREO 5, deixe seu concorrente comendo poeira. Qual é a pegadinha aqui? Você sabe muito bem que no Brasil, no nosso direito penal, nós classificamos um crime em crime de perigo comum e crime de perigo abstrato, crime de perigo concreto e crime de perigo abstrato. Só que aqui surge uma terceira classificação muito inusitada, é o crime de perigo concreto abstrato, ou abstrato concreto, como queiram, tanto faz, você pode encontrar as duas nomenclaturas. Este crime, ele é um crime de perigo abstrato, ou seja, dispensa a realização da perícia para provar sua periculosidade, porém, ele é concreto, porque tem que estar na lista das exigências estabelecidas pelos órgãos competentes. Então, este crime, ele é crime mesmo sem perícia, porque é o chamado crime de perigo abstrato concreto. Loucura, né? Crime de perigo abstrato é aquele em que o perigo é presumido pela lei. Crime de perigo concreto, ele tem que ser demonstrado no caso concreto. E agora criaram a terceira gama, que é o crime de perigo abstrato concreto. Ele é abstrato, eu não preciso de perícia para comprovar o perigo, mas ele é um abstrato concretizável, porque ele está previsto em alguma lista de algum órgão competente, é o que ocorreu aqui, por isso a letra E está errada. Bora para a questão número 10. Tendo em vista a lei de abuso de autoridade, marque a alternativa correta. Letra A. Tipifica como crime o cumprimento de mandado de busca domiciliar após as 20 e antes das 6. Está errado, é 21, tá? Está errado aqui o horário, é 21. Letra A, está fora. Letra B. Prevê como pena restritiva, substitutiva da pena privativa de liberdade, a suspensão do cargo, função ou mandato por 1 a 6 meses, sem vencimentos ou vantagens. Perfeito, né? Não é uma medida cautelar, porque fosse cautelar seria inconstitucional, né? Porque enquanto presumivelmente inocente, ele não pode ficar sem o vencimento dele. Mas aqui já é pena, é uma pena restritiva de direito, substitutiva da privativa de liberdade. Então ele já foi condenado, ele é culpado, ele não é mais inocente. Por isso, correto o gabarito, letra B. Letra C. Tipifica como crime a omissão de dados ou divulgação de dados incompletos, ainda que por culpa, que implica o desvio do custo da investigação ou diligência. Não há previsão desse tipo penal. Letra D. Tipifica como crime a negativa de acesso aos autos de investigação, infração penal e administrativa, excluídas as de infração civil. Não tem nada de administrativo e nem de civil na lei de abuso de autoridade. Letra E. Prevê como efeito da condenação a perda do cargo, mandado ou função, sendo automática no caso de reincidência em crime de abuso de autoridade. Prevê como efeito a condenação a perda do cargo, do mandato ou função pública, sendo automática. Não, não é automática, é facultativa. E mesmo assim ainda exige a reincidência específica, então a letra E está errada. Questão 11. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a hipótese de qualificadora do homicídio doloso e depois uma majorante do crime culposo. Ah, legal. Vamos lá. Letra A. Se o indivíduo foge para evitar o flagrante, isso não é do doloso, isso é do culposo, está errado. Letra B. Se ele pratica o homicídio para assegurar a ocultação de outro crime, correto, é qualificador do homicídio. E depois, se o agente não procura diminuir as consequências do ato, correto, é majorante do culposo, gabarito, letra B de bola. Letra B de bola. Vamos ver isso aqui no Código Penal. Homicídio qualificado para assegurar a ocultação, impunidade ou execução de outro crime, e no culposo eu tenho a majorante de um terço, olha a majorante aqui, se ele não procura dirimir as consequências do seu ato, é do culposo. Então, o gabarito está correto, letra B de bola. Questão de número 12, prova do MP São Paulo 2023.
tendo em vista a legislação que combate os riscos praticados por meio de invasão de dispositivos informáticos, considere as seguintes informações. Número 1. No crime de invasão de dispositivo informático previsto no 154A, se prevê a forma qualificada quando a invasão resulte em obtenção de comunicações eletrônicas privadas. Corretíssimo, tá? Eu vou te mostrar o dispositivo aqui, ó. Artigo 154A, parágrafo 3º, se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de mensagens privadas, eu tenho a qualificadora 2A5, por isso a 1 está correto. 2. São formas qualificadas de divulgação de cena de estupro, pornografia 218C, a divulgação se der por meio de comunicação de massa ou para obter vantagem patrimonial da vítima. Não existe essa parte final, tá? Essa parte final não está prevista na parte sexual do Código Penal. 3. Para a caracterização do denominado furto eletrônico ou informático, previsto no 55, parágrafo 4º, é irrelevante se o dispositivo está ou não conectado à rede de computadores. Perfeito, ó, corretíssimo. 1 e 3 estão corretos, gabarito letra C. Te mostro agora o furto, ó, parágrafo 4º, pena de 4 a 8, se o furto for cometido mediante dispositivo eletrônico, conectado ou não à rede de computadores. Conectado ou não à rede de computadores é justamente, então, o crime de furto eletrônico, mesmo que não esteja momentaneamente conectado à rede, o crime estará consumado e será a qualificadora em testilha. Gabaritou? Questão de número 13, cobrado na prova de promotor MP São Paulo 2023. Acerca dos crimes contra a administração, marque a correta. Letra A. No peculato desvio e peculato apropriação, a reparação do dano pelo funcionário público antes do trânsito julgado da sentença penal condenatória extingue a punibilidade. Errado, nós já vimos isso hoje. Somente ocorrerá a extinção de punibilidade se o crime for de peculato culposo. Letra A está errada. Letra B. O funcionário público que exige contribuição indevida e depois desvia para si o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, comete peculato desvio? Errado. Ele comete o excesso de exação ao receber contribuição indevida. E quando se apropria, excesso de exação qualificada. Não é peculato desvio, é um tipo penal específico que tem uma vinculação com a atividade tributária. O excesso de exação ocorre quando alguém cobra um tributo indevido ou, ao cobrá-lo, exerce de forma vexatória. E se ele se apropria do valor, eu tenho a qualificadora do próprio excesso de exação. Gabaritou? Letra C. O patrocínio de interesse privado legítimo perante a administração, valente da qualidade de funcionário, configura a figura qualificada da advocacia administrativa, prevista no artigo 321. É errado. A distinção entre a advocacia administrativa simples e a qualificada está realmente no fato do interesse ser legítimo ou ilegítimo. Então, eu, delegado de polícia, se eu peço para um colega delegado um favor para você, e o meu pedido é legítimo, porque eu acredito que você é inocente, eu tenho a figura simples da advocacia administrativa, funcionário público que pede para outrem valente da sua condição de funcionário público. Vou dar um exemplo. Seu carro foi apreendido porque você emprestou ele para o seu primo fazer uma viagem, mas ele traficou drogas no carro. Seu carro está apreendido, eu acredito que você é inocente. Eu peço ao delegado titular da DENAR, que é meu amigo, para liberar seu carro. Eu cometo advocacia administrativa simples. Agora, se eu sei que você sabia do tráfico, aí é a modalidade qualificada. Então, a banca que inverteu, né? Ó, de novo, letra C. O patrocínio interesse privado ilegítimo, né, gera figura qualificada. Então, a letra C está errado. Ficou claro agora? Letra D. O fato do funcionário público exercer cargo, emprego ou função em autarquia, sociedade mista, empresa pública ou fundação representa uma causa de aumento de pena dos crimes praticados contra a administração pública. Errado. Somente se for em função de chefia, direção ou assessoramento, né? E outro ponto importante, lembrar que o Código Penal se esqueceu das autarquias, né? Ele falou apenas de empresa pública, sociedade mista e fundação. Letra E. O crime de modificação ou alteração não autorizado no sistema de informações previsto no 313b pode ser cometido por qualquer funcionário público. Gabarito verdadeiro. É justamente isso aí, tá, pessoal? Tomar cuidado com isso na sua prova. O crime em testilha é crime comum. Eu vou te mostrar ele aqui agora, eu só quero antes confirmar a informação que eu acabei de te trazer sobre a autarquia. Ó. Está prevista a causa de aumento de pena lá no artigo 327, parágrafo 2º. A pena é aumentada se for em cargo de chefia, direção e assessoramento da administração direta, sociedade mista, empresa pública ou fundação. Exatamente como eu disse, o legislador se esqueceu da
autarquia, beleza? Vamos ver esse tipo penal da letra E, é o nosso gabarito, letra E, o crime de modificação ou alteração não autorizada do sistema de informação pode ser cometido por qualquer funcionário público e não somente aqueles que têm pertinência temática com a área do sistema, né? Então, qualquer funcionário público pode cometê-lo. Gabarito letra E, te mostro agora o tipo penal. Modificação ou alteração não autorizada no sistema. Artigo 313b, modificar ou alterar funcionário, qualquer funcionário, ó, sistema de informação. Não é funcionário da área de informática, ok? Qualquer funcionário, sistema de informações, comete o crime com a pena de 3 meses a 2 anos. Beleza? Por isso, gabarito letra E. Bora para a questão número 14. Essa, um presente de Natal, né? Questão mamão com açúcar. Para caracterizar o roubo impróprio, a grave ameaça deve ser antes, durante ou após a subtração. Se o roubo é impróprio, depois da subtração. Gabarito letra D. Entenda o óbvio. O que é roubo próprio? Violência ou grave ameaça para subtrair. Roubo próprio. Violência ou grave ameaça para subtrair. Não confundir com o roubo impróprio. Sobe para o CREO 5 e deixa seu concorrente poeira porque você é aluno magistrar. Presta atenção na diferença do roubo próprio e o roubo impróprio. No roubo próprio, a violência ou grave ameaça é para subtrair. Para inverter a posse. Já no roubo impróprio, eu já subtraí, praticando um furto sem violência ou grave ameaça, você reage e eu aplico a violência ou grave ameaça para garantir a minha subtração ou a minha impunidade. Roubo impróprio. É justamente o que trouxe a questão aqui. Comigo na tela, questão 14. Para caracterizar o roubo impróprio, a grave ameaça, letra D de dado, deve ser após a subtração. Se a violência ou grave ameaça ocorre antes da subtração, eu teria a figura do roubo próprio. Gabarito, letra D de dado. Fechou? E para nós encerrarmos com chave de ouro, questão de número 15, cobrada pela Banca Vunesp na prova da magistratura São Paulo 2023, o crime de furto é considerado consumado quando? Letra A. Existe a transferência da posse do bem furtado, e essa posse é mansa e pacífica, gabarito falso. A posse mansa e pacífica já foi requisito há muitas décadas atrás para a consumação de furto no Brasil. Doravante, não mais, basta a inversão da posse. Letra B. A transferência da posse do bem furtado se dá por tempo suficiente para não caracterizar o flagrante. Errado, basta a inversão da posse. Letra C. Existe a transferência da posse do bem da vítima para o agente. Perfeito. Ó, teoria da gabarito, letra C. Teoria da amócio. Basta a inversão da posse. Letra D. O agente pode dispor do bem sem risco de flagrância. Errado, né? A letra B e a letra D aqui, inclusive, se excluem, né? Ó, se excluem, né? B e D se excluem. Elas mesmas já demonstram que não teria como ser, em hipótese alguma, o gabarito. Analisar com as teorias de consumação do furto. Eu tenho 4 teorias. Eu tenho a teoria da concretácio, amócio, ablácio e ilácio. Para concretácio, basta o contato. 4 teorias acerca da consumação do verbo subtrair. Note a importância deste tema, porque não é só furto que tem o verbo subtrair. É furto, roubo, peculato, furto, dentre outros. São quase 10 crimes só no Código Penal com o verbo subtrair. Então a pergunta na sua prova é: o que é subtrair? Sobe para o CREO 5 e deixa o concorrente comendo poeira, porque você é aluno magistrado. Existem 4 teorias sobre a temática. Eu tenho a teoria da concretácio, amócio, ablácio e ilácio. Concretácio, basta o contato com a coisa. O Brasil não adota essa teoria. Amócio, inversão da posse, é o seu gabarito. No Brasil, basta a inversão da posse, mesmo que por breves segundos, mesmo que com vigilância da vítima ou mesmo perseguição policial. Invertir a posse, consumado está o verbo subtrair. Teoria da ablácio exige a saída do local. Ablácio, ó, quando você vai ser, você não dá tchau, decora assim, ó. Ablácio, então concretácio é o toque, amócio, inversão da posse, ablácio, sair do local, e aí, ilácio, posse mansa e pacífica. Eu estou contando o dinheiro da vítima lá na beira da praia. Então, concretácio, amócio, ablácio e ilácio. Ó, de novo, no funkzinho da memorização. Concretácio, amócio, ablácio, ilácio, né? Concretácio, basta o contato, amócio, inversão da posse, ablácio, saída do local, dá tchau, e ilácio, posse mansa e pacífica. O Brasil adota a teoria da amócio. Basta a inversão da posse, por isso, gabarito, letra C. E assim, finalizamos mais uma aula de Direito Penal, revisão para a sua prova da magistratura do Estado de São Paulo. Espero que você esteja muito bem preparado e conte conosco nessa reta final rumo à sua aprovação. Até a próxima.